Quero pedir para que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo de número 8. Juízes, capítulo de número 8, versículo 22 em diante. Juízes, capítulo 8. Juízes, capítulo 8, versículo 22 em diante, diz assim a minha tradução. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como o seu filho e o filho do seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas, ou domine ou seja rei sobre nós. Não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gideão continuou: mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas dos seus despojos. E que os medianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos medianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs em sua cidade em Ofra. E todo o povo de Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Assim, os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Amém? Assente-se, por favor. É importante lembrarmos que a nossa vida, ela pode mudar de uma hora para outra. Eu vou repetir. É importante lembrarmos que a nossa vida, ela pode mudar de uma hora para outra. Nós podemos simplesmente essa semana descobrir uma herança muito grande. Aí a glória a Deus. Nós podemos simplesmente essa semana receber uma generosidade de alguém, né? Nós podemos essa semana, alguns, conhecer o grande amor da sua vida, ou qualquer notícia que venha avançar. Talvez um vídeo na internet venha estourar, venha fazer um grande sucesso, e de alguma forma você possa ser beneficiado com isso. Mas também, da noite para o dia, a nossa vida ela pode mudar num outro sentido. A morte de um grande amor pode acontecer. Talvez uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, um filho, eu não sei. A falência financeira de uma hora para outra. A descoberta de uma doença de uma hora para outra. Uma tragédia da natureza. Quando aconteceu aqueles alagamentos no Rio Grande do Sul, teve um homem, caminhoneiro, que ele estava voltando para a sua cidade, e quando ele chegou, a água levou a sua casa, todos os seus móveis, carro, tudo que tinha. A água levou a sua esposa, a água levou os seus filhos. Aquele homem, quando chegou, simplesmente nem terra ele tinha mais, porque só tinha água ali. A nossa vida pode mudar de uma hora para outra, com qualquer notícia desfavorável. E nós precisamos entender que ninguém é forte ou autossuficiente o bastante para resolver os problemas sozinhos, principalmente alguns problemas específicos. Gideão é um grande exemplo disso. Com o seu temperamento melancólico, rocha, veio de uma família muito simples,
era um homem muito inseguro e se considerava, até certa altura da vida, incapaz de realizar a obra de Deus ou a missão que Deus havia lhe dado. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, dentro dessa observância minha: a sua vida mudou de uma hora para outra também, quando Deus o chamou no momento mais improvável da sua vida, no momento mais comum em que ele vivia, um refúgio como era de costume. Deus o chamou de uma hora para outra para mudar os resultados da sua vida. Ele saiu do anonimato, ele saiu da simplicidade, ele saiu do refúgio, ele saiu do escondido, ele saiu de situações que até então o atormentavam e talvez o tinham até domesticado na covardia, porque ele estava malhando trigo em uma rocha, ele estava malhando trigo em um lagar, porque ele temia ser roubado pelos medianitas, porque o seu povo era oprimido pelos midianitas de uma forma constante. Então ele estava ali malhando trigo, escondido numa rocha, onde não era lugar de se malhar trigo. Lugar de se malhar trigo era na eira, com vara, num lugar muito extenso, mas ele estava escondido. Deus o chamou para ser o quinto juiz em Israel, um homem que seria destacado por aquilo que Deus o chamou para ser, mas que ainda ele não era. Gideão, para que ele entrasse nesse plano divino, para que ele tivesse vitórias na sua vida, para que ele fosse destacado, para que ele honrasse o motivo do seu nascimento, teve que ser humilde, teve que aceitar ajudas, teve que ser determinado, teve que ser obediente, teve que ter fé, principalmente nos momentos mais contrários da sua ótica humana. Foi quando a sua visão lhe fazia olhar além desses desertos e dificuldades. Gideão, ele teve que ter o que qualquer pessoa que muda aqui na terra, qualquer pessoa que transforma aqui na terra tem que ter. Ele teve que ter coragem. A pessoa pode ter dinheiro, mas se não tiver coragem, não adianta. A pessoa pode ter juventude, a pessoa pode ter aí força, mas se não tiver coragem, as coisas não acontecem. Se tiver desculpas, as coisas não acontecem, mas se tiver coragem, os ambientes mudam, as vidas se transformam. Gideão teve que ter humildade, determinação, obediência, fé e coragem, pois sem esses componentes, ninguém vence de verdade. Não há um crescimento, há um inchaço. Inchaço é um falso crescimento. Inchaço, meu irmão, é doença. Mas algumas pessoas acreditam que cresceram, quando na verdade incharam. É uma doença. Deus chamou Gideão para ressignificar a sua vida, para dar valor, vida de verdade, significado ao nome do seu nascimento. Gideão significa guerreiro, significa poderoso lenhador. Era simplesmente impossível para Gideão vencer um grande exército medianita com 24 mil homens. Quantos homens que eu disse? Aproximadamente 24 mil homens. Era impossível para Gideão. Aí de repente Deus ainda fala para ele: agora você vai descer com esses homens até aquele lago, e agora você só vai observá-los, porque eu vou escolher esses homens. Aqueles que colocam a boca direto na água para beber, você não vai escolher. E ele não escolheu. Ele foi obediente e ele teve que ter fé. Teve que ter fé. E agora você vai perguntar para todos esses daí: quem não quer ir para a guerra?
porque tem medo. Pode levantar a mão. Alguns levantaram a mão. Vocês não precisam ir para a guerra. Quando eu falo alguns, foi a grande maioria. Quantos homens sobraram? É interessante, né? Eu não sei como é que era naquela época, mas hoje, se o pastor faz um apelo, por que o pastor ora só por aqueles que se colocam em pé? Coitado de mim. Por que o pastor faz apelos assim? A gente fica constrangido. Porque tem que ter coragem. Porque nós temos que assumir posturas que vão mudar a nossa vida. Porque a palavra de Deus nos confronta a ter coragem, a dar passos de fé. Porque a Bíblia diz que os covardes e os tímidos não herdarão o reino de Deus. Porque existe uma força dentro de você que precisa ser destacada. E você precisa deixar a coragem guiar atitudes quando se trata de chamado e fé na tua vida. 300 homens. Quantos homens ele teria que enfrentar? A Bíblia vai dizer ali, 135 mil medianitas. Se já estava difícil com perto de 24 mil, imagine agora 300 homens. Esses tempos atrás lançaram um filme, fictício, naturalmente, mas que lembra bem a diferença de uma estratégia. O nome do filme era qual? 300. Em que eles ficaram, aonde? Num lugar estratégico, que iria independer do exército que viria contra, porque não poderiam atacar de lado. Seria sempre um número reduzido de pessoas para tentar atacá-los de frente. Então aqueles 300 homens revezavam na frente, revezavam. E o exército, por mais que vinha, não poderia atacar dos lados, não poderia atacar por cima, não poderia atacar de nenhum outro lado, somente por ali. E foi isso que aconteceu, de verdade, isso é fato, não é ficção, mas é natural para o mundo não querer dar destaque para a Bíblia, não é? Sempre distorcendo as coisas. Eles vão pegar ali a história de Davi, que enfrentou o gigante Golias, eles vão pegar João e o pé de feijão, que encara um gigante. Eles vão pegar ali a história de Jonas, que fugiu, que ocultou para não dizer a verdade a um povo, ali foi lançado no mar, engolido por uma baleia, ou um peixe grande, e vão colocar a história de quem? Pinóquio, que foi engolido por uma baleia, e blá 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 blá. Por quê? Quando se trata de desviar o foco daquilo que tem realmente valor, daquilo que é verdade, o mundo vai tentar todos os recursos que ele pode, para tentar substituir o que tem dentro da gente, o que desperta a gente de verdade, para tentar destacar ilusões sobre nós, ou o ceticismo. 300 homens, a Bíblia vai dizer, no capítulo 7 de Juízes, que eles enfrentaram 135 mil midianitas. Mas a vitória improvável, ela veio. O curioso, sabe o que eu achei curioso aqui? Foi que ninguém da família de Gideão acreditava nessa vitória. Ninguém na família de Gideão se levantou para lutar. Ninguém. Mas ele liderou 300 homens e ele livrou a todos. Ele livrou 20 e poucas mil famílias. Ele livrou os seus familiares, porque Deus havia falado com ele, e ele teve que ter coragem para ele poder responder a Deus. A vitória de Gideão é conhecido como uma grande prova de que Deus é o Deus que muda a nossa vida de uma hora para outra. É uma grande prova de que a sua presença define guerras. É uma grande prova de que a presença de Deus define a estabilidade. É uma grande prova que a presença de Deus define a recuperação de alguém. De um momento para outro, a sua vida pode passar da água para o vinho. De uma vida que não tinha sabor, para uma vida milagrosamente transformada, uma vida com sabor. De uma hora para outra as coisas podem acontecer.
Segundo ponto que me chama a atenção e eu quero destacar aqui: aquele guerreiro despertado, aquele lenhador determinado, aquele homem humilde, aquele homem corajoso, destemido homem de fé, deixou de aceitar novos desafios e se tornou um homem domesticado. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. A falta de desafios domestica uma pessoa. E talvez eu me dirija a alguém que está me assistindo, ou alguém que está aqui mesmo, na igreja, no auditório, que está domesticado na sua fé. A falta de desafios vai domesticar uma pessoa. E nós temos muitos domesticados na fé que não produzem mais para o reino, não entendem mais o soar da trombeta, parece distante o chamado de Deus. Outras prioridades, não ouve o seu chamado, estão endurecidos no seu coração a qualquer apelo. A Bíblia diz, estão cauterizados na sua mente a qualquer apelo, com desculpas decoradas e convencidas dentro de si. Se tornaram críticos inúteis, se tornaram medidores limitados de um ângulo apenas. Qual ângulo, pastor? O meu problema, a minha limitação, a minha vida, as minhas circunstâncias, o meu descanso, as minhas prioridades. Presta bem atenção. Essas pessoas correm um sério risco de que o seu ventre se torne o seu próprio Deus. Gideão foi um homem enfraquecido pela prosperidade, confundido por bajulações. E é muito fácil e comum o povo olhar para nós e não olhar para Deus em meio a grandes vitórias assim. É muito fácil o povo olhar para Martin Luther King e dizer: olha aí, ó, o homem teve coragem de começar a discursar contra a segregação negra nos Estados Unidos, no meio de toda uma opressão. Mahalia Jackson teve coragem de cantar "Vem com Josué lutar em Jericó", no meio das marchas que haviam ali, junto com Martin Luther King. É fácil olhar para algumas pessoas e destacar apenas as pessoas, mas se essas pessoas não destacarem a Deus, correm o sério risco de serem domesticados na sua fé, de se afastarem de um plano maior da salvação e tomarem o mérito para si. Mas é nossa obrigação levá-las a Deus, é nossa obrigação reconhecer que é a graça de Deus que nos permite ou faz isso nas nossas vidas. Quando João Batista estava conhecido em toda a sua região, quando João Batista estava ali reconhecido como um grande profeta, e ainda assim enfrentado pelo poder ofendido romano, os seus apóstolos foram até ele e falaram para ele: e agora? O que nós vamos fazer? João Batista disse para eles, está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, é necessário que Jesus, que Ele cresça, e que eu diminua. Eu já contei para vocês aqui sobre o pastor Jimmy Swaggart, o qual eu tenho uma admiração incrível. O pastor Jimmy Swaggart é um pastor que, nos anos 80, no seu ministério, ele sustentava mais de 20 mil crianças no mundo. É um pastor que, quem tem a Bíblia do expositor, são quase todos os versículos comentados. Um homem que o seu ministério, nos anos 80,
movimentavam por mês mais de 1,5 bilhão de dólares por mês, a nível mundial. As suas cruzadas evangelísticas eram incríveis. Milhares e milhões de almas aceitaram a Jesus. Um homem que era primo de primeiro grau do Elvis Presley, o qual os hinos que eu escuto dele até hoje, e o piano que ele toca, é algo maravilhoso, me emociona, com letras incríveis. Mas que um dia, numa cruzada evangelística em Toronto, quando aqueles que estavam preparando o evento, antes do Jimmy Swaggart subir até o palco, lhe chamaram e falaram: olha, é o seguinte, nós temos um problema que eu não sei se é bom ou se é ruim. Por quê? Porque nós temos 60 mil pessoas dentro desse estádio, mas nós temos muito mais do que isso para o lado de fora, querendo entrar. Jimmy Swaggart mesmo confessou isso, e você pode pesquisar sobre o que eu estou falando, quando ele disse no seu coração, ele não disse isso com a sua boca, ele disse no seu coração: Deus precisa do meu ministério. E ele disse que aquilo dali foi o início da queda dele. O que Jesus disse quando lhe perguntaram: é lícito dar tributo a César? Jesus falou: me dê uma moeda. Ele pega a moeda e ele fala: de quem é esse rosto? De César? Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Uma geração que o seu Deus é o seu ventre. Quando eu falo uma geração, eu não estou falando da nova geração que está vindo, eu estou falando de todos os vivos, onde o prazer, o hedonismo, tudo isso tem guiado os seus passos. Não mais os valores que muitas vezes exigem de nós altos sacrifícios, suportar críticas pesadas de quem não entende ou está desfocado. Quando João Batista disse: necessário que ele cresça e que eu diminua, esse é o padrão do reino de Deus e a estabilidade. Qualquer brilho em nós será para levar pessoas àquele que irá sustentá-las em qualquer fase da sua vida. Qualquer sarça que queima em nós e não se consome, é para chamar a atenção de algum Moisés, que Deus está levantando para um grande ministério. Se algo brilha em mim, ou brilha em você, eu preciso entender que é a luz de Cristo, e jamais acreditar que esse ser aqui, tão pecador, é responsável por tudo isso. A humildade é o que vai garantir alguém de pé, mas não só no discurso, dentro do seu coração, como verdade. Tudo é pela graça de Deus. Jeremias no capítulo 17, versículo 5 diz assim: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Eu vou ler de novo. Não é que eu não possa confiar no Wesley, não é que eu não posso confiar no Adieles, nosso irmão cubano, mas há um limite até onde eu tenho que confiar no meu braço. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Gideão se tornou um religioso apenas. Ele não produziu mais diante de Deus. Ele não semeou mais algo bom. A sua fraqueza se refletiu em sua casa. Abimeleque, seu filho, é exemplo disso. Quando chamaram Gideão para dominar sobre eles, uma outra tradução vai trazer, quando chamaram Gideão para ser rei, ele negou nas aparências, mas ele colocou o nome do seu filho Abimeleque, que significa filho do rei. Ora, Gideão, com a sua boca você diz que não quer reconhecimento, mas com o seu coração, se o pastor, se o diácono, se o marido, se a esposa, se qualquer pessoa não reconhece, você culpa a obra de Deus
se afasta de Deus, se amargura a tal ponto de enfraquecer o teu chamado, culpando pessoas, acusando pessoas. Para você ter uma ideia, Abimeleque, que significa filho do rei, contratou assassinos para matar os seus irmãos, para assumir um suposto lugar do rei. A sede de reconhecimento é um vício. Eu vou repetir. A sede de reconhecimento é um vício. A sua vaidade lhe cegou tanto, seus bens lhe cegaram tanto, que Gideão, ele pediu para que, depois dessa batalha, as pessoas pegassem os despojos, isso é, a recompensa daquilo. Meu irmão, já parou para pensar? As argolas de ouro, colares de ouro, de 135 mil homens, fora adereços de camelos ou utensílios de guerra, tantas coisas assim. Esses homens, eles pegaram uma porcentagem disso e colocaram numa capa de Gideão, e a Bíblia diz que deu 20 quilos de ouro. E com isso, fora as riquezas que Gideão herdou ali, ele pediu para fazer uma estola sacerdotal. Ora, Gideão, ele não era sacerdote. E ele é a mesma coisa, sei lá, de alguém que não é cristão, batizar uma outra pessoa. Isso é uma blasfêmia. Isso é algo terrível. Gideão mandou fazer uma estola sacerdotal de ouro. E depois mandou colocar na cidade de Ofra, na sua cidade natal, onde o povo caiu em idolatria. E a Bíblia diz que aquilo foi a ruína para a sua casa. O mesmo homem que foi levado por Deus a libertar um povo, fisicamente, materialmente, estruturalmente, foi o mesmo homem usado por Satanás, futuramente, a levar o povo a ser escravo, aqui em idolatria, que é uma prisão pior do que a prisão física. Você pode pensar assim, como é que o judeu é uma pessoa forte, né? Eles passaram pelo extremo da pobreza, homens que eram donos de bancos, passaram, além de não ter nada, passar fome, ficar aprisionados, ficar longe dos seus familiares, sofrerem o extremo na Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler, Goering, escravizaram, levaram para inúmeros campos de concentração, como o mais famoso dele, né, Auschwitz, e ali levaram a condições extremas de vida. Só que você via, se você estudar a história disso, você vai ver um ponto que eles usavam muito e passavam para eles sempre. Eles escreviam assim: eles podem escravizar o nosso corpo, mas eles não podem escravizar a nossa mente. E é isso que deixa uma pessoa forte. Eles não podem escravizar a nossa mente. Mas Gideão acabou de uma forma indireta, sendo domesticado na sua fé, escravizando a mente daqueles que seriam responsáveis por ele, ou estariam pós ele ali, como seus filhos e tudo mais, numa sede de reconhecimento, em discursos orgulhosos, num comportamento extremamente, talvez, machucado, orgulhoso. Esqueceu de onde que ele veio, esqueceu que mesmo o passado dele sendo difícil, Deus o libertou, Deus abençoou o seu presente para que tivesse um futuro abençoado, próspero e contínuo. Mas ele desconsiderou isso. Os méritos pessoais desconstruíram coisas que não deveriam, escravizaram mentes. Terceiro ponto que eu quero destacar para todos aqui. Talvez
eu me dirijo a alguém que está seriamente correndo risco de ser domesticado na fé, ou já foi domesticado na fé. Olha para cá. Você já acreditou que você podia mudar as coisas, mas agora você está enfraquecido pelo conforto, está escravizado pela ideia de doenças, mas que a principal é aqui. E eu tenho um alerta para você hoje: cuidado com a falsa paz. Cuidado com a falsa paz. Revise os seus desafios, revise a sua filosofia de vida, porque ela pode estar despriorizando você do reino de Deus. E às vezes você vai lá para amenizar um pouco de consciência, pensa assim: eu vou fazer uma coisa aqui só, pronto, fiz a minha parte, glória a Deus, mas continua naquela filosofia de vida. Talvez eu me dirija a alguém hoje que esse domesticado na fé, os apelos que acontecem no altar, os chamados de Deus na madrugada, no dia, seja o que for, na mensagem que você escuta, os chamados de Deus já não te incomodam mais. E se isso não te incomoda mais, você corre o sério risco de ter o coração cauterizado. Não sente mais a dor que deveria, não tem mais a sensibilidade que deveria ter. As circunstâncias sufocaram a voz do teu chamado. Talvez você tenha atitudes que tratam isso superficialmente, mas que na real você acaba se enganando. Gideão, o Senhor te chama para ter coragem hoje. Gideão, o Senhor chama você para ter obediência. O Senhor chama você para ter uma fé incomum do tamanho da responsabilidade que Ele colocou na sua vida. Gideão, o Senhor chama você para ser humilde o suficiente para aceitar um desafio. E você sabe qual desafio com Deus você deve assumir a partir de hoje. Você não nasceu para ser domesticado pelas circunstâncias. Você não nasceu para ser domesticado pelo medo, pela falta de ajuda. Você não nasceu para ser domesticado pelas desculpas de dores, de idade, de falta de colaboração. Você não nasceu para ser domesticado por isso. Você foi chamado na geração certa. Você foi chamado no lugar certo. Você foi chamado com a idade certa. Você foi chamado com as habilidades e os recursos certos. Como que André iria alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Mas 5 pães e 2 peixinhos era o que precisava para que isso fosse multiplicado. Eu lembro que quando eu olhei a estrutura física do templo em que eu assumi, eu olhei para a igreja. O pastor Jefferson trabalhava ali das 2 da tarde até tarde da noite, né? Chegava em casa 2, 3 horas da manhã, então ele não podia ajudar. Pastor Osmair tinha o peito, tem ainda, né? Mas na época todo grampeado. Ele tinha 48 anos, eu conheci ele, tinha 47, hoje ele está com 68, né, Osmar? Isso? 69, olha só. Com o peito todo grampeado, com a boquinha de tartaruga meio roxa assim, por causa do coração, né? Andava assim, ó. Aí colocava aquela unha assim, a mãozinha assim, e o pezinho assim. E quando ele dançava, fazia assim, né? Quando conseguiu começar a cantar de novo, não tinha gente para ajudar. Eu tinha ali 5 pães e 2 peixinhos, que eram umas meninas adolescentes da igreja, que decidiram vir me ajudar. Onde eu emprestei uma marreta de um lado, um carrinho de mão de outra pessoa, onde ali nós começamos a fazer, e de repente eu recebi uma ligação do pastor Joarildo, que ainda não era pastor, e ele falou: você está na igreja aí, você assumiu a igreja, né? Eu estou trabalhando no hospital aqui, eles estão doando um monte de madeira, um monte de material, mesa de escritório, isso e aquilo.
eu vou até ajudar no frete. Na época custou R$50 o frete. Aliás, eu paguei o frete. Ele ajudou, dando um x-salada para os caras de lá reservarem essas coisas para a gente trazer para a igreja. E aí trouxemos e começamos a fazer aquelas coisas. Aí de repente chegou a Indianara, que hoje ela deve ter, você não tem 40, tem quase, mas ainda ela tinha acho que 18 anos, 17, 18, ela chegou para mim e falou: pastor, o meu pai é aposentado, e ele sabe fazer, ele era armador e carpinteiro, ele sabe fazer umas coisas, quer que eu peço para ele vir te ajudar aqui? Eu falei, seria uma boa. Esse homem veio, e eu lembro uma ferramenta que ele inventou para ele, porque ele também não tinha ferramenta. 5 pães e 2 peixinhos, era uma parte de plástico, então ele pegou uma broca de furadeira e furou aquela parte de plástico, e ele afiou dos 2 lados ali, esmerilhou, e ali era a chave de fenda dele. As ferramentas dele eram assim, montadas. A nossa limitação financeira era muito grande, mas ali aquele homem aceitou Jesus comigo, eu batizei aquele homem, e ele me ajudou, e Deus enviou outro, e de repente Deus enviou um outro, e de repente nas madrugadas tínhamos que trabalhar, e de repente as coisas foram acontecendo. Por quê? Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquilo que é inviável, meu irmão, Deus vai usar aí a tua coragem. Deus, meu irmão, vai usar a tua obediência, a tua fé. Deus vai usar a tua vida. Mas você não pode ser domesticado pelas circunstâncias e começar a dizer: o povo não me ajuda, o meu marido não me ajuda, a minha esposa não me ajuda, os meus filhos não me dão valor, as pessoas não me olham. Você não pode ser domesticado, meu irmão, quando você tem um Deus todo-poderoso na tua vida, que faz ter recursos da onde não tinha. Você não pode aceitar isso como uma verdade, sendo que Satanás está tentando usar os teus olhos físicos para alguma situação, enquanto Deus te deu uma visão de fé que vai além desses recursos físicos. E André ali com os discípulos, eles alimentaram uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Isso eu imagino 20, 25 mil pessoas. Como uma mulher viúva, que o marido morreu e deixou só dívidas, iria pagar? Como o homem que nasceu cego iria enxergar? Como um simples carpinteiro iria mudar o rumo da humanidade e da eternidade, a tal ponto que o mundo passou a ser conhecido entre antes dele e depois dele. E aí você chega aqui no templo, todo domesticado pelas circunstâncias, pela rotina, pela vida, e diz que não tem como. Diz que não entra no diaconato da igreja, porque o seu tempo, porque as pessoas, porque a sua vida familiar, ou seja o que for. Diz que quer sair da igreja, porque os jovens, ou porque aquilo, porque o líder. Diz que não vem no culto de domingo, porque no domingo a sua família, ou você, ou aquilo, sendo que Deus te deu a chave para transformar os ambientes. Deus confiou a você 5 pães e 2 peixinhos. Deus confiou a você 300 homens. E é a presença dele, meu irmão, que muda as histórias, que muda os fatos. Mas simplesmente o problema é você ficar olhando para você, para as tuas carências, para os teus recursos, para as tuas desculpas, para as tuas limitações, e nada vai acontecer. Opa, não é que nada vai acontecer, as coisas vão regredir, e aquilo que vier depois de você, terá consequências. Aquilo, ou aquele que ouvir você, terá sérias consequências. Você sabe qual é o desafio que você tem que assumir. Você foi chamado para a geração certa, no lugar certo, com as qualificações, as qualidades certas. Tem os recursos certos. Deus está contigo para dar certo. Deus está despertando Gideão, independente das desculpas. O reino de Deus é o que está dentro de nós. E não existe cristão apenas ouvinte. Não existe cristão que vai para uma plateia num culto de manhã e somente escuta e vai para a sua casa. E a fé se resume nisso.
Agora eu simplesmente vou cuidar só da minha vida, sem responder um apelo do altar, sem um despertar para um batismo nas águas, sem um despertar financeiro ou de ajuda, mas que está todo encalacrado com a própria vida, domesticado por esses desafios da vida e com medo de acreditar em Deus, no seu chamado, no motivo do seu nascimento. Medo, como um sinal da queda do homem, quando Deus chamou Adão, e ele estava escondido, ele e Eva, atrás de uma moita, com desculpas, fazendo o quê? Culpando outras pessoas. Foi a mulher, e ela foi a serpente, e você, culpando qualquer outra coisa talvez. Quando que você vai assumir o desafio, a obediência, a responsabilidade, e parar de jogar a culpa em pessoas ou em condições? Quando? Como? Se Deus está chamando para mudar essa geração. Nós estamos ficando, e eu estou falando agora, de dentro para fora, num corpo não só brasileiro, mas mundial, numa tendência, viciados em ser convencidos. Me convença. Aí o altar tem que ter muitas luzes na hora do louvor, tem que ter muitos instrumentos, e tem que ter muitos recursos para trabalhar no sensível, trabalhar na venda, trabalhar ali no sensitível, tudo para que eu sinta, porque nós ficamos viciados em sentir, e achamos muitas vezes que isso é a resposta de Deus. Quantas pessoas que me procuram com decisões erradas, de se afastar da sua missão, e dizem assim: sabe o que é? Eu decidi me afastar, e eu tive paz. A paz não veio de Deus, esse tipo de paz, é uma falsa paz. A paz, ela veio de uma fuga, mas é uma paz momentânea, é a paz que a ovelha que saiu do aprisco teve no início, é a paz que o filho pródigo, quando saiu da casa do pai, teve de início, mas que depois vai se transformar em grandes dores, perdas, coisas terríveis. Cuidado com a falsa paz, Gideão. Deus está chamando você, porque Ele tem recursos poderosos no seu reino, para que sejam usados através da sua vida. A provisão, ela irá te acompanhar no seu chamado. A prosperidade, ela está ligada ao seu chamado. Prosperidade tem a ver com provisão, isso é, aquilo que vai encaixando na tua vida para prover, mediante o lugar certo, o motivo do teu nascimento. Os recursos estão separados, em geral, a cura está separada, seja o que for, está separado, mas por favor, não seja domesticado na sua fé, porque isso está causando uma tragédia, que desencoraja e desencadeia outras situações nessa geração. Por isso é tão sério, a ponto do apóstolo Paulo dizer que os covardes não herdarão o reino de Deus, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Deus está te chamando, Gideão, porque você não pode ser mais um domesticado na fé. E eu tenho certeza que enquanto eu estava falando aqui, o Espírito Santo, ele ministrava no teu coração, mas eu tenho certeza também, que Satanás, lá de fora, tentava lançar desculpas, críticas inúteis e ideias, para que você humanizasse uma mensagem que é espiritual, porque a batalha está aqui, e Satanás quer domesticar aqui. Satanás quer domesticar a ponto de não falar nem mais paz, meus irmãos, seja convosco, ou bom dia, e começar a falar: oi, meu lindo. Cuidado com a massagem do ego. Meu lindo, minha linda. Cuidado com a massagem no ego, porque é uma estratégia de Satanás para domesticar você na fé.
E aí quem não bajula você, quem não fala com você com fantoches, infantiliza a sua fé dessa forma, amarra um leão, pega uma águia e transforma num frango, prepara você para o abate. E aí, se o pastor faz um apelo, se um desafio aparece na tua frente, você está sensível demais para manter a tua fé, sensível demais para ter coragem. Se alguém não responde à sua vaidade, vai fazer como Saul. Samuel já havia morrido, então eu quero falar com Samuel. Vai contra a palavra de Deus e vai numa necromante, e Satanás engana ele mais uma vez, porque um espírito que não é de Deus, um demônio, com a aparência de Samuel, se levanta de baixo para cima e fala: por que você atrapalhou no meu descanso? Eu quero saber se nós vamos vencer as batalhas, os filipenses ou não, como é que vai ser? Não, nós não vamos ganhar não. Não vai ganhar, e você vai morrer pela mão dos filipenses ainda. Para você ter uma ideia, Saul, ele se atirou sobre a sua lança para cometer suicídio, mas como ele não morria, estava agoniando, o seu escudeiro o matou. Era uma mentira demoníaca, mas ele que servia o seu ventre, caiu por isso, sensível demais, por qualquer coisa que falam, façam, mas bem na verdade, quando essas pessoas já estão buscando recursos lá para fora, quer que eu fale o português claro? Quer se envolver apenas na sua vida, naquilo que a fé é confrontada aqui, mas lá fora não é confrontado, então não acha que vai conseguir equilibrar isso, e arruma desculpas, e é um passo que aparentemente lhe traz paz, mas não é uma paz genuína, não é uma paz de Deus. O Senhor está chamando você, Gideão, porque você não foi chamado para ser domesticado na sua fé, você foi chamado para ser guerreiro, guerreira, você foi chamado para ser leão, você foi chamado, meu irmão, minha irmã, para ser águia, você foi chamado para fazer diferença com essa força que está, porque quando Deus chamou Gideão, Ele fala o quê? Homem muito forte, homem muito valente. Deus chamou.